Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje para a nossa terapia de grupo. A gente precisa cuidar do espírito, precisa cuidar da alma, precisa cuidar de onde está a nossa felicidade e a nossa doença também. E afinal de contas, vim trazer uma boa notícia para vocês. Estamos todos doentes. Até quem acha que está sadio, quem acha que está bem, estamos todos doentes. Mas qual será a nossa doença? Cada doença, cada época humana, cada sociedade tem a sua doença. E às vezes não é uma doença física. Nós viemos hoje tratar da doença de atitude. Nós temos uma doença de atitude perante a vida que ela depois acaba se expressando em outras doenças, porque a doença física é a expressão de uma doença espiritual. A Inglaterra, conta-se que a Inglaterra da época vitoriana, lá da época de Sigmund Freud, foi a sociedade que mais oprimia a sexualidade feminina. Elas eram tão oprimidas, tão proibidas, tão cerceadas, e não se conseguia entender muito bem por que havia tantas histéricas naquele tempo. Ocorre que as mulheres estavam em qualquer situação e ocorria uma contrariedade para elas, e elas tinham surtos, ataques, e não se entendia por quê. A medicina, como sempre, ataca os sintomas, né? Hoje não é, parece que o negócio é virose, né? Mas ataca os sintomas e parece que vai resolver, mas não se sabia as causas. Foi Freud que foi fazer a associação entre a repressão sexual e aquela energia fabulosa que ficava retida, especialmente nas mulheres, que a sociedade sempre tem tido duas morais, né? Uma moral masculina e uma moral feminina. E essa explosão é como se essas barragens de Minas Gerais, onde você retém muita água, a barragem não é grande coisa e de repente explode. E as mulheres explodiam na época da Inglaterra vitoriana. Nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos atualmente é diferente. Eles têm insatisfações, têm dificuldades, têm dores, traições conjugais, infelicidades na infância, e a doença deles é um pouco diferente. As pessoas compram rifles e vão para os lugares atirar. É um tiro ao alvo, é um esporte, né, digno. Tá certo que o tiro ao alvo em gente é meio esquisito, né, mas eles fazem isso, é uma diversão. Por que eles não podem ter, né? Claro que é uma brincadeira. É uma tragédia típica dos Estados Unidos. Existe em outros lugares? Existe. Mas não se compara à frequência que tem nos Estados Unidos. Impressionante, as pessoas estão insatisfeitas, muitas vezes infelicidades localizadas numa certa escola, onde ele foi muito infeliz, vítima de dificuldades, de bullying, etc. E ele vai para lá e mata meia dúzia, uma dúzia, 20 pessoas, fere não sei quantas, entre professores e alunos. Então, para nós pensarmos na nossa doença, mesmo que apareça com sintomas variados, nós precisamos pensar qual é a nossa doença atitudinal, a nossa doença espiritual. Como seria a doença hoje? Hoje, o que muito se fala em todas as situações é no tal de transtorno bipolar. Quem já não ouviu falar a respeito disso? Parece que as pessoas estão vivendo uma gangorra ou numa montanha russa, que ora estão lá em cima e quando afundam, vão muito para baixo. E de repente vão muito para cima e muito para baixo, e a vida fica uma tensão absurda. Apesar de termos muito distantes, sociedades muito diferentes, o Velho Testamento falava de uma situação típica a respeito disso, que talvez nos ajude a pensar sobre a doença dos nossos tempos, sobre a nossa doença, sobre a nossa questão. Conta ele, no Velho Testamento, que um homem, depois de muito trabalhar, ele tinha uma condição peculiar na vida dele.
ele tinha uma excelente família, que muito valorizava, onde tinha um bom diálogo, as pessoas eram alegres, um apoiava o outro. Ele tinha também muito dinheiro, uma saúde notável, uma posição social que todos admiravam. E de repente as coisas começaram numa série, numa sequência, a cair. As pessoas todas da família começaram a ficar doentes seriamente. Ele perdeu todo o patrimônio dele. E a harmonia doméstica acabou. Todos os parentes se afastaram dele, ele acabou sozinho, sem dinheiro nenhum e muito doente. Essa é a história de Jó. É uma história típica que mostra uma pessoa que teve um ciclo altíssimo e depois uma queda total. É muito interessante para a gente pensar: o que será que acontece com a gente? Onde será que está a matriz desses problemas? Muitos de nós vimos até uma casa de oração ou passamos pelos nossos ciclos de infelicidade porque a gente briga muito pela falta de condições. Como nos deixa infelizes essas situações de doença, de desemprego, de conflitos domésticos que Jó passou? Graças a Deus a gente não pega todas ao mesmo tempo, né? A gente pega em prestação, porque esse negócio de à vista, como Jó acabou pegando, é mais complicado. A gente vai diluindo um pouco, mas nós, a maioria de nós, estamos aqui hoje, buscamos Deus por alguma espécie de conflito como esse, e esse conflito tem uma matriz interior. Como isso acontecia há muito tempo, talvez sempre tenha acontecido e acontece até hoje, Jesus trouxe para nós uma advertência muito interessante que a gente pode pensar a respeito dela. Ele disse para a gente assim: não coloquem no seu coração aonde a traça rói, a ferrugem corrói e o ladrão leva. Como a gente fica infeliz quando a gente perde as coisas, num acidente, num incêndio, num assalto ou numa separação conjugal. As coisas parecem que também desaparecem em algumas separações conjugais. Como a gente fica perturbado quando perde a saúde. Perde a saúde, parece que a gente perde tudo. Quando perde a segurança também, mesmo que o problema seja lá longe, na França, mesmo que o problema seja de um tipo que praticamente não tem no Brasil, que é o terrorismo, não que tenha como pano de fundo a intolerância religiosa, que graças a Deus aqui é muito amenizada. Nós tivemos no Rio de Janeiro uma menina que saiu para a rua com um pouco de umbanda e que foi apedrejada. Nós tivemos um médium também no Rio de Janeiro que foi assassinado, morava no centro espírita e foi assassinado. Mas felizmente isso são situações pontuais, assim como nós também tivemos, acho que foi no mesmo Rio de Janeiro, né? Aquele serial killer também que foi para uma escola e que matou algumas pessoas lá. Felizmente são problemas pontuais que ocorrem em outras localidades sistematicamente. O que ocorre com a gente que tem essa montanha russa, então? Quando a gente está num período alto, a gente está doente de um certo jeito. Quando a gente está num período baixo, a gente está doente de outro tipo. Como é que é isso? Quem está com tudo bem, procura ajuda? Quem está com tudo bem, procura Deus? Não procura ajuda, não procura Deus, não evolui espiritualmente. Então, quando você está no melhor da tua situação, você não vem até uma casa de oração. São raros os jovens, eu já de cara quero parabenizar, que vêm até uma casa de oração. Sabe por quê? Você está no auge da saúde, no auge da energia, você fica autossuficiente, você fica arrogante, eu não preciso de nada. Quem não tem problema, não tem solução. E aí ele fica acumulando os seus problemas, feito a barragem de Minas Gerais, esperando explodir uma certa hora com um grande desastre.
Será que é bom pensar assim? Será que não é bom a gente levantar a cabeça e olhar a vida não sob a perspectiva imediata, imediatista, material? Porque onde estiver, complementa Jesus, o teu coração, lá estará também seu tesouro. Se você coloca todas as suas fichas na tua saúde física e fala, eu sou feliz porque não tenho doença, quando você tiver doença, você será infeliz. Eu sou feliz porque eu tenho bastante dinheiro. Quando acaba o dinheiro, minha vida é os prazeres. Tenho prazeres, bebo, saio com os amigos, sou feliz. É isso que a gente vê no Facebook, né? Os felizes do Facebook geralmente tem um copo na mão, pessoas, etc. Eu estou feliz, pronto, bacana. Bacana. Onde você tem colocado o seu tesouro? É essa pergunta que Jesus está fazendo para a gente. Se você coloca nas coisas que perecem, você vai ficar na gangorra. Porque as coisas que perecem, a matéria é eterna. Diz a física, na natureza ou na natureza física, nada permanece, nada fica, tudo se transforma, tudo vai ter seu ciclo. Se você se apega demais à pessoa, essas pessoas que hoje se apegam bastante na beleza física, elas estão jogando o seu tesouro aonde? Vai acabar. Você pode retardar um pouco, mas vai acabar. Não existe plástica para defunto. Todo mundo vai ficar feio. Pode ser só depois de morto. A pessoa estica tanto. Você vai colocando onde você tem colocado o seu tesouro para não ficar nessa gangorra, gente. É muito interessante pensar a respeito disso. Sair dessa ilusão de felicidade. Tanta gente nos vende ilusões de felicidade e a gente compra e se julga tranquilo, se julga feliz. Eu estou bem porque estou com dinheiro, eu estou bem porque estou com saúde, eu estou bem porque tenho dinheiro na poupança. Como a gente se ilude? Quanto tempo nós vamos precisar se iludir com isso? Ora, eu estou lá em cima, não procuro Deus. E não procurando Deus, não vendo o problema, não querendo aprender espiritualmente, eu só estou bem para o mundo. Para o espírito, eu estou mal. Mas também quando eu não tenho nada e estou sofrendo muito por não ter saúde, por não ter dinheiro, pelas coisas da vida, se eu não tiver também a perspectiva espiritual, também vou estar mal. Porque aí eu entro em depressão, eu entro em conflito doméstico, eu adoeço de novo. Porque não adianta nem eu estar bem, nem eu estar mal, se eu não tiver algum aprendizado com essas situações. O que Jó fez quando perdeu tudo? É um exemplo para a gente e a gente pensa a respeito disso. Disse ele, mais ou menos com outras palavras: agradeço, meu Pai, por ter provado o seu servo. Ele falou isso lá embaixo, quando não tinha nada. Porque ele percebeu, ele estava olhando o não ter nada com que perspectiva? Se fosse com a perspectiva dos homens, ele teria que ser necessariamente infeliz, desgraçado. Ele seria uma pessoa desgraçada. Desgraçado o que é? Estar fora da graça divina. E ele agradeceu Deus. Ele entendeu que a vida que ele estava tendo era uma graça divina, era uma oportunidade, era um remédio para si mesmo, e agradeceu ao Pai. Maurício, isso foi da boca para fora. Gente, se fosse da boca para fora, o cara que perdeu tudo, como eu falei para vocês, só para ele fazer isso já tem que ser meio insano, certo? Mas o que mostra no Velho Testamento é que ele fez isso da alma. E ele fez isso com que estado de espírito? Vocês acham que alguém faz uma frase dessa com revolta, com inveja de quem tem? Qual é o sentimento que tem quem, tendo perdido tudo, sendo o símbolo de sucesso da sua sociedade, passa a ser diretamente o símbolo de fracasso em pouco tempo? E ele agradece ao Pai. É um símbolo de uma pessoa inabalável.
que os ciclos externos fazem isso e ele vai. E os ciclos externos fazem isso e ele continua. Como ele consegue essa harmonia? Como ele consegue essa saúde? Como ele consegue essa constância? Onde tem? Onde tem para vender isso, pelo amor de Deus, para nós que estamos... Vai para cima, você vai junto. Vai para baixo, você vai junto. Como faz? Qual é o símbolo dos nossos tempos? A droga. Todo tipo de droga faz o que com as pessoas? Todo tipo, as legais e as ilegais, né? Quando você não tem, você está lá embaixo. Quando você tem, você está... Então você sai da depressão para a euforia, da euforia para a depressão, vivendo ciclos de montanha-russa também. De felicidade, de euforia e de profunda infelicidade. Isso é quem bebe, quem fuma, quem... Não importa se já está na dependência, se não está. O que acontece com a bebida é isso. A pessoa bebe, pelo menos uma certa altura, de uma certa quantidade de bebida que você bebe, você vai ficar alegrinho, como o pessoal diz, né? Mas eufórico. Depois tem gente que começa a chorar, tem gente que dorme. A característica de cada um, mas depois você cai. Por quê? Porque você está colocando o seu tesouro, a sua felicidade, a sua alegria, o seu ideal de vida boa. Ah, tá, o fulano está aproveitando a vida, está tendo uma vida boa. O que é ter vida boa? O que é aproveitar a vida? Muitas vezes é confundido com isso. Ele está tendo essas alegrias do mundo, que imediatamente remetem eles às quedas. Você está gostando de viver assim? Deus nos ama em liberdade. Ninguém se mete nisso. As pessoas vão viver os seus ciclos. Só que depois não podem reclamar dos ciclos, porque ele está apegado nas coisas que sobem e descem. Mas a gente pode também se apegar nas coisas que são constantes. Tudo é imutável. Aliás, tudo muda na vida. Tudo muda. Diz na filosofia, tudo muda, exceto a lei que fala que tudo muda. Quem é o que tudo muda? O que tudo muda é a matéria. O que é a lei que não muda? É Deus. Aonde você tem amarrado o teu burro? A gente fala, né? Nossa, em que pau tem amarrado o meu burro? Aonde você tem amarrado a tua vida? No que você tem atrelado os teus desejos, os teus sonhos? Você ainda é do tipo que vai para a fila Mega Sena achando que se ganhar 40, você vai estar feliz? A gente assiste o Globo Repórter 1, 2, 3 vezes sobre os ganhadores da loteria. Quem não assistiu? E vê o que acontece com a pessoa quando ela ganha 40 milhões de reais. Ah, é feliz, naturalmente. Não é isso, gente. A realidade não é essa. Mesmo assim, a gente continua achando. Todo mundo que bebe sabe que depois de beber bastante, o dia seguinte dá uma ressaca. E a gente para de beber? Nem todo mundo. Todo mundo que usa droga, todo mundo que está na Cracolândia, se você chegar lá e falar assim: meu jovem, eu queria lhe falar uma coisa, a droga faz mal à saúde. O que você acha disso? O cara está um cadáver. Se alguém sabe que a droga faz mal à saúde, é ele. E ele continua fazendo. Ele continua fazendo. É ridículo se chegar para uma pessoa que está se matando e falar: você pode morrer, hein? Então a gente aqui não pode falar para vocês que esse tipo de vida desarmoniza o espírito e desarmoniza o corpo. Você vai transformar tudo isso em doença, cada um da sua maneira. Isso não adianta muito. Isso, o que a gente precisa pensar é colocar a nossa doença física em função da doença espiritual e reconhecer a nossa doença espiritual com um pano de fundo na eternidade. As nossas doenças todas são resultados do nosso ideal de felicidade, aonde nós estamos colocando o nosso tesouro e o nosso coração. É daí que vai dizer se você está se agarrando no que muda, no que joga você para cima e para baixo, e você toda hora desestruturado,
mesmo quando está eufórico, não aprende espiritualmente, quando está deprimido, não aprende espiritualmente, porque quando você está lá em cima, você não precisa de ninguém, quando você está lá embaixo, você está cheio de revolta, de mágoa com o mundo, você está brigando com a vida, brigando com Deus. Então não tem saída para você. Só tem a única saída que tem: todo bem vem de Deus. O que é Deus? Então eu vou ficar rezando o Pai Nosso 24 horas por dia. Já se caiu nessa esparrela, né? 200 Pai Nosso, 200 Ave Marias. Conforme a coisa que você tivesse feito, o padre mandava dos 200 para você. Ou então rezar o terço. Você ficava lá: quantos terços eu tenho que rezar para ficar de bem com Deus? A verdadeira oração das nossas vidas está numa postura que está longe de ser a nossa relação com o altar. Aonde está Deus? Está na casa de Deus. Como a gente está vindo de outras doutrinas que falam que a casa de Deus são os templos, a gente chega aqui e fala: bom, aqui deve ser a casa de Deus também, né? Onde está ele mesmo? Onde está Deus? A gente procura, né? O romantismo fala que a gente vai ser feliz, as mulheres vão ser felizes quando encontrarem o príncipe encantado. O materialismo fala que nós vamos ser felizes quando ganharmos muito dinheiro. Todos nós queremos o poder. Poder para quê? Para que você gostaria de ter bastante dinheiro? Essa pergunta, de vez em quando eles fazem, né? O repórter faz na fila da loteria, né? E pergunta para ele: para que a senhora queria ter 40 milhões? A pessoa dá respostas ridículas. Não, eu queria fazer uma viagem. 40 milhões? Viagem para onde? Para a Lua? Deve ser. Não, eu queria comprar carro. Quantos? 40 Ferraris. O que você quer ter o poder como substantivo? Eu quero ter o poder. O candidato eleitoral vem pedir o teu voto. Se você for chato, você pergunta: para que você quer ser vereador? E o cara: para representar o povo, para fazer o bem. Ele não sabe para quê. É o poder substantivo. A gente quer ter dinheiro, a gente quer ter saúde e não sabe para quê. Mas tem um outro poder: o poder verbo. Não é à toa que está lá em João que no início era o caos, depois veio o verbo. O poder verbo é um poder exemplificado por Jesus, que a gente poderia pesquisar a respeito dele. A gente poderia aprender e querer poder ajudar, poder servir, poder construir, poder se realizar, poder melhorar, poder se harmonizar. Poder o quê? Tem uma música do Titãs que pergunta pra gente: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Dinheiro, claro. O cara fica perguntando essas coisas. Claro, dinheiro. A gente já descobriu que dinheiro por si não adianta nada, o poder por si não adianta nada. Os Michael Jackson, as Xuxas da vida estão fazendo depoimentos das suas supremas infelicidades, cheio de dinheiro, cheio de beleza, cheio de poder. Os homens poderosos do Brasil hoje são símbolo do que há de mais pior, abjeto na nossa sociedade. E nós continuamos querendo poder. Poder para quê, minha gente? Você quer poder o quê? O homem mais poderoso da terra, quem foi? Aquele que dividiu a história em dois, antes e depois dele. Quem foi? Jesus Cristo. Que era um homem com muito dinheiro, não é? Bom, ele não tinha muito dinheiro, mas ele tinha um cargo importante. Qual era? Filho de Deus. Qual é o cargo? Qual é a estrutura? Qual é a hierarquia? Qual é a instituição que ele presidia? Peraí, nós estamos querendo o dinheiro, estamos querendo o poder, e o homem mais poderoso da terra não tinha nada disso. E é esse que a gente segue.
Tá alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada nisso. Nós seguimos uma pessoa que não tinha dinheiro, que não tinha poder político, e a gente acha que segue ele querendo poder político e querendo dinheiro. É isso? E daí a gente fica doente e fala, por que eu estou doente? Nós estamos doentes porque nós estamos colocando a nossa vida aonde vai para cima, vai para baixo, aonde se alterna e se afunda. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar a nossa vida, exemplificar como Jó e falar assim: tudo o que vem na minha vida vem em função do espírito. A doença física vem para curar uma doença espiritual. A dificuldade material, o conflito, as pessoas que estão à tua volta. Por que eu tenho essa mãe que eu tenho? Por que eu tenho esse filho? Quase todos nós perguntamos. São espelhos. Você não gosta do filho que tem? Não gosta da mulher que tem? Não gosta da sogra? É espelho, gente. Essas pessoas estão à nossa volta para a gente se enxergar, para a gente se perceber e crescer. Ah, não, eles são horríveis. Peraí, meu amigo, você está falando que eles são horríveis, mas está apontando para um espelho. Olha o ridículo da coisa. Finalmente, nós no Espiritismo temos a oportunidade de saber minimamente uma pontinha do que vem a ser o planejamento encarnatório. O planejamento reencarnatório, ele é a expressão de uma antiga verdade de todas as religiões. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os fios de sua cabeça estão contados. Só que nós temos visto tanta desgraça, terrorismo, tanto mal, tanta violência, que a gente duvida. Será que é isso mesmo? No planejamento reencarnatório, eles planejam o quê? Os institutos de reencarnação do espaço das colônias, eles planejam o quê? Eles planejam a tua família, cada membro da tua família, para eles estarem ali e servir de espelho para você, e você servir de espelho para o outro. Eles planejam a tua classe social, o nível de renda que você vai ter, basicamente, caso você queira trabalhar, porque sempre tem uma margem para a liberdade de cada um. O país, a cidade, o corpo, as doenças que você vai estar propício, tudo aquilo vai oferecer para você as tuas oportunidades pedagógicas. E ali você vai entender qual é o sentido disso tudo, então. Como eu posso me apegar? Como eu posso entender? Como eu posso passar pela dor, pelas dificuldades e me ater ao mais importante? O mais importante, o imutável, o constante de todas as situações da tua vida, da minha vida, da nossa vida, é que tudo é Deus querendo conversar com a gente. Tudo. Doença, chefe chato, político corrupto, tudo é Deus conversando com a gente. E tudo é espelho. E quando você fala eles são corruptos e aponta para Brasília, tem 3 dedos apontando para você. Eu não. Será? Será que nós não somos? Quando você aponta para os problemas de fora, quando você acusa a sua cunhada, a sua sogra, o chefe, o seu colega de trabalho, tem 3 dedos apontando para você. Será? O que acontece? Por que essas pessoas acham que o computador de Deus errou ao colocar? Pois não, é mentira. Todas essas oportunidades são precisas para explicar o que você mais precisa aprender. Eu gosto muito de uma música de Gilberto Gil que fala um mantra que a gente deveria repetir todos os momentos da nossa vida, especialmente para aquele que sofre. Porque todo mundo que sofre pede o que na oração? Parar de sofrer, é lógico. Todo mundo tem um conflito, pede o fim do conflito. Gilberto Gil, na música dele, fala assim: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Essa é uma postura de vida. Nós temos uma postura que nos adoece e nós temos uma postura que nos cura, que limpa a nossa vida e limpa o nosso coração.
Quando você fala o melhor lugar do mundo, a melhor cura do mundo, a melhor limpeza do mundo é aqui e agora, o livro mais importante da minha vida tem como personagens os meus colegas, os meus vizinhos, os meus familiares. O enredo mais importante para a minha vida, ele tem conflitos, tem doenças, tem dificuldades, tem terrorismo e tem corrupção. O livro mais importante para você se iluminar, qual é? O Alcorão? Bhagavad Gita? A Bíblia? O Novo Testamento? O Evangelho segundo o Espiritismo? Todos eles são treinamentos para você aprender a ler o grande livro de Deus, a grande parábola de Deus que está escrita na tua vida, com as dificuldades que você vive, com as situações que você vive, com as condições que você tem. Ali é o grande depositório de todo o nosso aprendizado. Você pode fechar o olho e falar assim: a vida do vizinho é que é legal, a vida de fulano é que é legal, a vida de cicrano é que é legal. Não. Para de se iludir e para de fugir, para de se alienar da vida. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O melhor professor, o melhor mestre espiritual do mundo são as pessoas que estão à tua volta. O melhor enredo para você se libertar das suas doenças físicas e espirituais são as pessoas que estão à tua volta. Então, quem veio aqui para ter a vida modificada está completamente errado e está completamente certo. Você vai sair daqui e vai ter a mesma vida com os mesmos problemas que você teve. Mas hoje você está convidado a modificar completamente a tua vida, porque você pode viver os mesmos problemas que você tem vivido até agora, mas com outro ponto de vista. O ponto de vista de que é Deus querendo falar com você. Aí você ouve Deus falando com você, percebe qual é o aprendizado que tem em cada situação, e não afunda, não fica eufórico quando está tudo bem, nem fica deprimido quando está tudo ruim. Porque em todas as situações, elas são apenas lições. Obrigado, gente.